Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo que eu ganhei e tudo que eu gastei no meu intercâmbio na Califórnia. O meu último Work and Travel foi lá. E eu sei que muita gente sonha em fazer o intercâmbio na Califórnia, mas é um estado que tem um custo de vida mais alto. Então eu resolvi fazer esse vídeo para você ter uma noção melhor de como é mais ou menos o custo de vida lá, como foi o meu, para você poder decidir melhor o seu. E agora o canal tem vinheta, então... Antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal se você gosta desse assunto de intercâmbio, viagem, estilo de vida e essas coisas que a gente fala por aqui. E deixar um like nesse vídeo, que isso ajuda muito o YouTube a perceber que o meu conteúdo é interessante e divulga ele para mais pessoas. No meu último Work and Travel, como eu falei, eu trabalhei na Califórnia, numa montanha chamada Mammoth Mountain. Tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, mas hoje a gente vai falar sobre tudo que eu ganhei e tudo que eu gastei. Então... eu dividi isso em algumas coisas pra gente entender melhor. Os gastos que eu vou falar são mercado, alimentação, que é comer fora, além do que eu comia e cozinhava em casa. Os extras, que são se eu tomei um café em algum lugar, se eu fui no cinema, se eu fui no boliche, se eu fui na farmácia comprar alguma coisinha, se eu tomei uma cerveja em algum lugar. E o gasto de academia, porque nesse intercâmbio eu fui na academia bastante, assim, quase todos os dias, que foi uma coisa que eu não fiz nos outros, então eu coloquei esse gasto aqui também. E o gasto do aluguel, que o aluguel variava um pouquinho o preço, mas eu fiz um cálculo por semana, porque a gente pagava a luz separada do aluguel e a luz variava, mas eu fiz o cálculo inteiro como se fosse um preço por semana para ficar mais fácil. E também tem os gastos das viagens que eu fiz durante o intercâmbio, alguns lugares que eu conheci, por exemplo, Lake Tahoe, Benton Springs, que aluguei carro e essas coisas, que eu deixei esse gasto separado. E assim como no outro vídeo de gastos que tem aqui no canal, que eu separei por semana, quando eu trabalhei lá em Massachusetts, no Skipper Nut, nesse vídeo eu também vou separar o valor por semana pra gente conseguir entender melhor, até porque eu recebia o salário por semana. O primeiro item é o mercado. O gasto de mercado foi aproximadamente $54 por semana, o que eu acho que é um gasto bom. Eu achava, na verdade, que ia dar bem mais, porque eu me dou o luxo de comprar mais coisas no mercado. Eu gosto muito de cozinhar em casa, eu gosto muito de ter os lanchinhos que eu gosto, eu sou apaixonada por framboesa e eu como muita framboesa, então eu compro bastante comida no mercado, assim. Se vocês acharem legal, eu posso fazer um vídeo sobre como economizar e como que é comprar no mercado americano, quais são as dicas que eu tenho pra isso, o que dá pra fazer pra economizar e tal. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Então, esse gasto, talvez ele seja menor ou seja maior, dependendo do que você queira. Eu tenho um estilo de vida, assim, bastante saudável. Então eu como bastante grãos, bastante legume, bastante fruta. E eu cozinho bastante. Eu sei que muita gente que quando vai fazer esse intercâmbio não tem ainda uma noção muito bem, não cozinha tanto assim. Mas ao longo desses 4 intercâmbios eu acabei melhorando muito. Era uma coisa que eu também queria aprender mais, então depois do meu primeiro, que eu percebi que eu não sabia cozinhar nada, eu acabei melhorando bastante essa questão de cozinhar, até porque, por causa do meu estilo de vida, do jeito que eu gosto de comer, é muito mais fácil e é muito mais gostoso se eu mesma cozinhar minha comida, e economiza. Então é mais saudável e economiza. Economiza porque eu levo uma marmita e eu levo vários snacks pra comer durante o dia de trabalho, e eu acabo não comprando na empresa onde eu trabalhava, que costuma ser bem mais caro, e o gasto acaba ficando bem maior se você deixar pra comer tudo aonde você trabalha. A não ser que você ganhe comida de graça. Mas eu tô falando tudo isso justamente porque, pra vocês perceberem como esse gasto pode variar. Então, como esse é o meu gasto, então foram $54 por semana. E aí, o gasto de alimentação. A alimentação, como eu falei, é tudo que eu comi fora. Por que eu coloquei esse gasto aqui? Porque dessa vez eu tava com meu namorado comigo, o Guilherme, ele ficou lá o tempo todo comigo, apesar de ele não fazer Work and Travel, e a gente queria muito conhecer os restaurantes da região, então a gente fez um tour gastronômico mesmo, conheceu todos os restaurantes que a gente tinha vontade, e então eu coloquei esse gasto aqui porque era uma coisa que a gente fez até com uma certa frequência. O gasto por semana de alimentação comendo fora foi de aproximadamente $42, o que também não é tão ruim, na verdade, mas se você for uma pessoa que você quer economizar muito e juntar muito dinheiro, você já corta esse gasto, fica só com o gasto de mercado, por exemplo, que se você for cozinhar, você já vai ter $42 a mais por semana para você economizar.
Os gastos extras totalizaram em mais ou menos $33 por semana. E o aluguel foi um gasto de mais ou menos $164 por semana. Esse foi o gasto mais alto de todos, bem diferente dos meus outros intercâmbios. O custo de vida, no sentido de aluguel, na Califórnia, ele realmente é mais caro. O housing do empregador era mais barato do que o housing que eu morei, que eu encontrei uma casa sozinha, mas a casa que eu morei era mais do jeito que eu queria um pouco mais de conforto, mais privacidade, tinha umas outras coisas que eu fazia mais questão nesse intercâmbio. Eu sempre falo que é importante você prestar atenção nas suas prioridades, nos seus objetivos. Então, eu precisava muito de espaço pra gravar, pra trabalhar, eu já não tava mais afim de dividir quarto com tanta gente, eu tava com meu namorado, então eu queria um espaço diferente do housing do empregador. Mas, independente disso, o custo mesmo no housing do empregador, mesmo as casas mais baratas e mesmo você vai acabar gastando, sei lá, entre $130 e $150 por semana no aluguel. Então, o housing é mais caro na Califórnia, mas vocês vão ver como, mesmo assim, dá tudo certo no final. Então, na média, eu gastei por semana no meu intercâmbio na Califórnia $293,50. Mas quanto que eu recebi, né? Porque o importante é a gente saber se dá pra juntar dinheiro comparando com tudo que eu recebi e levando em consideração esses gastos. Eu recebi por semana, em média, aproximadamente $456,03. Cada semana é diferente, tem semana que a gente trabalha mais, a gente trabalha menos, por isso que eu tô falando a média. O que permitiu que eu economizasse mais ou menos $160 por semana durante esse intercâmbio. Os gastos das minhas viagens foram: eu fiz 2 viagens durante o meu intercâmbio. Eu fui pra Lake Tahoe, um lugar muito famoso, muito gostoso e muito lindo que tem em volta do Lake Tahoe. Tem uma cidadezinha toda maravilhosa, que tem vlog aqui no canal se vocês quiserem assistir. E também fui pra Benton Springs, que era uma cidadezinha que parecia que tinha parado no tempo, que teve uma influência forte da mineração. E a gente ficou hospedada numa casinha de um minerador de 200 anos atrás. E tem as piscinas de água natural quente, privativas, maravilhosas. E depois a gente foi no Mono Lake, enfim, tem vlog aqui no canal também. E os custos dessas viagens foram: a de Lake Tahoe foi $265, considerando o aluguel do carro. Isso eu dividi, né, com o meu namorado. Se você for fazer sozinho, esse custo vai ficar tudo pra você. A hospedagem também a gente dividiu. E a alimentação. E Benton Springs, no mesmo esquema, a gente dividiu as coisas que eram dividíveis. O total foi de $178 por essa viagenzinha de 2 dias. As duas foram viagens de 2 dias e meio, mais ou menos. Então, no final das contas, eu gastei no total $3.966 e eu recebi $5.472. Isso sem contar as gorjetas que eu ganhava quando eu trabalhava na Parade, que é uma coisa que eu mostrei pra vocês na minha rotina de trabalho, que era aquela parada com os personagens e tal, que eu fazia pintura no rosto das crianças. Então, claramente dá pra perceber que deu pra juntar dinheiro. E o que eu digo pra vocês é, como a minha prioridade não era juntar dinheiro, se você quiser juntar mais dinheiro do que isso, é super possível se você pegar um segundo emprego. Eu queria viajar mais, eu queria ter tempo pra produzir conteúdo, eu queria curtir a cidade, principalmente eu queria esquiar, né? Porque afinal eu estava numa estação de esqui. Então, se o seu sonho é ir pra Califórnia, você pode viver esse sonho, você vai conseguir juntar dinheiro se você tiver organização financeira, se você manter os seus objetivos. Eu não fiquei comprando coisas pra mim durante esse intercâmbio, isso fez bastante diferença. Então, se você mantiver os seus gastos organizados, se você prestar atenção nas suas prioridades, se você se atentar aos seus objetivos, você consegue sim juntar dinheiro. E se você quiser juntar mais dinheiro ainda, aí você pega um segundo emprego. Então o sonho de fazer Work and Travel na Califórnia, ele é sim possível. Me conta se você tá pensando em ir pra lá, onde você tá pensando em ir. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.